Olá, pessoal. Na aula de espanhol de hoje, nós iremos conhecer um pouco sobre as expressões idiomáticas da língua espanhola. Gente, as expressões idiomáticas, o que elas são, né? Elas são sequências de palavras cujo significado você não vai entender se você dividir essas palavras e fizer a tradução individualmente, certo? Mas sim o significado da expressão como um todo. Vamos ver aqui o exemplo. O exemplo diz o seguinte: Manolo, que estás metendo la pata? Se a gente conseguisse aqui, mesmo com a tradução da palavra meter e da palavra pata, a gente ainda não vai saber o significado dessa expressão. A expressão aqui, no caso, é meter la pata, que traduzindo para o português é o mesmo que cometer um erro. O sentido, gente, ele é construído a partir de uma determinada comunidade linguística e ele se difunde através dos grupos sociais, seja pela oralidade, ou seja também pela literatura. E essas expressões, elas podem ser originadas tanto a partir de motivos culturais, como também por influências de outras línguas. Aqui nós temos alguns exemplos, como echar de menos, que é o mesmo que sentir saudades, le echo de menos a minha mamá, estar de mala leite, que é o mesmo que estar de mau humor, como no exemplo, oi Maria estar de mala leite, ou seja, hoje Maria está de mau humor. Não tener pelos na língua, dizer o que pensa sem ponderar. Ella não tiene pelos na língua, e isso le causa daño a los demás. Hacer la vista gorda, que é o mesmo que fingir-se de cego, não dar atenção às coisas que acontecem ao seu redor. Às vezes, no português, a gente poderia também pensar como se fingir de doido, que a gente tem no português, seria basicamente isso também. Juan sempre hace la vista gorda com seus companheiros de trabalho. E, por fim, meter la pata, que é o mesmo que ser inconveniente ou equivocar-se. Como no exemplo, creio que has metido a pata com isso que le dijo a su novio, ou seja, eu creio que você acabou sendo um pouco inconveniente com o que acabou de falar para quem? Para sua namorada. Vamos lá, gente. Seguindo aqui, as expressões idiomáticas, elas significam como um todo, num bloco, né? Como eu disse anteriormente, a gente não pode fazer a tradução de cada palavra, e sim da expressão como um todo. Às vezes, elas admitem uma interpretação literal e outra figurada, como aqui no exemplo. O exemplo diz o seguinte: el abuelito estirou la pata. A gente pensa a princípio que ele pode estar fazendo o quê? Que o avô, ele pode estar fazendo algum exercício, algum alongamento. No entanto, estirar la pata é o mesmo que morrer em espanhol, certo? No espanhol, perdão. As expressões idiomáticas, elas fazem parte de quê? Do vocabulário da língua espanhola. E acabam que expressões, como no exemplo aqui, traer por la calle de la amargura, que é o mesmo que fazer sofrer, dar gato por liebre, que é o mesmo que enganar-se, né? Aqui no caso, ou se enganar, elas são unidades que você necessita aprender, é necessário para a comunicação. Às vezes você conhece uma pessoa que é nativa de um país que fala espanhol, às vezes ela traz alguma expressão na fala e a gente, se não souber o significado, acaba se perdendo um pouco. No entanto, gente, essa parte do vocabulário é a última parte que se aprende na língua estrangeira, porém ela resulta no quê? De fundamental importância para expressar-se, e isso de uma maneira mais natural no outro idioma. Aqui nesse exemplo, nós temos outra expressão idiomática, quando diz, para llevar-se bien, não se necessitam as mesmas ideias, se necessitam o mesmo respeito. Aí nós temos aqui a expressão llevar-se bien, que é o mesmo que dar-se bem. Outros exemplos de expressões idiomáticas, que na verdade, gente, existem inúmeras expressões idiomáticas, e eu trouxe aqui hoje na nossa aula, de uma maneira bem resumida, algumas expressões para que nós pudéssemos conhecer, ok? A las tantas quer dizer muito tarde, andar com pies de plomo, é o mesmo que ficar com o pé atrás, perdão. Comer uma sopa boba é viver às custas de alguém. Como Deus manda, como manda o figurino, echar uma cabeçada é o mesmo que tirar uma soneca, echar uma mano, dar uma mãozinha, hablar por los codos é o mesmo que falar pelos cotovelos, que a gente tem essa expressão no português. Meter la pata, pisar no tomate, ou então dar um fora. A cada 2 por 3 é o mesmo que vira e mexe. Atar a língua, morder a língua, ou estar na luna é o mesmo que estar no mundo da lua. Aqui, gente, a gente vai ter mais uma tirinha que vai trazer um pouco de ironia e o cômico também aqui nessa tirinha, com uma expressão idiomática, certo?
Es alguien a quien le debo mucho. Me dio una mano muy grande. Aí o outro vai perguntar, um favor? Aí ele diz, não, não esta mano. Mira que grande é, né? Ele está ironizando aqui no caso, dizendo que o cara acabou não entendendo o que é a expressão. Mas na verdade, me dio una mano muy grande é o mesmo que me ajudou muito. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Esse material será disponibilizado para vocês também e foi realizado também uma atividade só sobre esse tema. Então, espero que vocês tenham um ótimo desempenho e aguardo todos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!